He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. And each tower is a warning caller for the needs of the other. E cada torre é que avisa quanto às necessidades da outra. Each one calls to the need for what the caller is calling for. It sends out a wave of warning. Cada uma é que avisa quanto às necessidades que a outra tem, pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. For instance, the flesh thirsts to satisfy the desires that's in the body. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo. And the spirit desires for the things that's in the soul desire is. E o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo é... And many times these war one against the other. E muitas vezes estes guerreiam um contra o outro. We find there what's a great trouble today, that too many people try to live between those two desires. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos. For one of them desires the things of the earth, the other desires the things of heaven. Pois um deles deseja as coisas da terra, o outro deseja as coisas do céu. Like Paul said, describes it in Romans 7:21. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7:21, When I would do good, then evil is nigh. quando quero fazer o bem, então o mal está perto. When you try, did you ever have that in experienced Christians? Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência, cristão? That when you're trying to do something that's worthwhile, Que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, go to make an effort to do something that's good, vão se esforçar para fazer algo que é bom, then you find out that there is the devil on every hand, just to upset you. Everything that you... então descobrem que aí está o diabo, por todo lado, só para perturbá-los. Tudo que vocês... And that's one good thing that I'd like to say this, that the Christians might know. E isso é uma coisa boa, isso. Gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber. That when you're starting to do something, and there's something always trying to upset you and do it anyhow. Que quando estão começando a fazer algo e há algo sempre tentando perturbá-los ao fazê-lo, façam assim mesmo. That's the devil there trying to keep you from doing what's right. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Now, many times I meet people that's prone to be a little nervous. Agora, muitas vezes, conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas.
when they find out that they're trying to do something and everything's just blocking it off on both sides. Quando descobrem que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando de ambos os lados, Say, it might not been the will of the Lord, see? elas dizem, pode não ser a vontade do Senhor. Estão vendo? Don't let the devil lie to you like that. Agora, não deixem o diabo mentir para vocês assim. The first thing is find out whether it's the will of God or not. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. And then, if you want to know where it's the will of God, look into the Bible. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. There is the thing that sets you straight, is the Word of God. Aí está a coisa que o corrige. É a palavra de Deus. And then, if you see it's in the Word of God for you to do it, Então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isso, like for instance, seeking for the baptism of the Holy Ghost. como por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Many times I've run into people say, well, I sought for the Holy Ghost, and I just couldn't receive it. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo e simplesmente não consigo recebê-lo. I don't believe it's for me. Não creio que seja para mim. Every time I get down, I get sick, Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. and I go to praying. If I fast, I get sick, E se vou orar, se jejuo, eu passo mal. and if I try to stay all night, I get so sleepy, I can't get off my feet. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento, eu não consigo me levantar. Remember, that is the devil, Lembre-se, isso é o diabo. because God intends for you to have the Holy Spirit. Porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. It's for whosoever will. É para qualquer um que quiser. Many times you find when you're prayed for in a meeting for divine healing, Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina, then the next day you find out, no doubt, that the devil will make that twice as bad as it was the day before. See? então no dia seguinte você verifica sem dúvida que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Remember, that's just Satan trying to get you away from the blessing that God's got for you. See? Lembre-se, isso é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Don't you listen to that fella. See, always press right on. Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. I had an experience of that just recently on the road to Africa. Tive uma experiência quanto a isso recentemente, a caminho da África. If I ever had any time that the devil ever did press at me was to go to Africa this last time. Se já tive uma ocasião em que o diabo me pressionou, foi ao ir para a África esta última vez. It become one of the finest meetings and times that I ever went overseas. Tornou-se um dos melhores encontros e ocasiões ao ir para o exterior. I believe, more things accomplished in that little time that I was there, besides my hunting trip, than I ever did at any time. Eu tive, creio, mais coisas realizadas nesse pouco de tempo que estive lá, além da minha caçada, do que já tive em qualquer tempo. I always thought that those churches didn't want me there. Sempre achei que aquelas igrejas não me queriam lá e, Come to find out, I had a letter from someone that it was, they didn't want me there, all the association. fui descobrir, recebi uma carta de alguém que era, que eles não me queriam lá, toda a associação. And found out it was one man with a letterhead from an organization that said, E descobri que era um homem com um papel timbrado de uma organização que disse, we don't want you. He meant him and his family. nós não o queremos, ele quis dizer, ele e sua família. See? So then when I got over there, I see just we, that was he and his family. And it wasn't the people at all. Vejam, apenas nós, era ele e sua família, e não era o povo de modo algum. So now it's a great field opened up for us. Assim, agora é um grande campo aberto para nós. To see when Paul said, when I would do good, then evil is nigh. Vejam, quando Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está perto.
You let a young convert come tonight to the altar somewhere here in this tabernacle or out across the nation. Deixem que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo ou nação afora. And just remember tomorrow, Mother will be more angry than she ever was. E somente recordem, amanhã a mamãe estará mais brava do que nunca. Dad will be all upset and all the school kids and Papai estará todo aborrecido e todos os jovens da escola e... everything just goes wrong because it's Satan trying to get you to turn around. Tudo simplesmente dá errado, porque é Satanás tentando levá-la a voltar atrás. He's trying to run you off the path. Ele está tentando pô-lo a correr do caminho. When I would do good, then evil is always nigh. Quando quero fazer o bem, então o mal está sempre perto. Now let us look at the thirst and let's see whether actually a thirst is a natural thing. Agora vamos olhar para a sede e vejamos se sede é de fato uma coisa natural. I've had people tell me, oh, I never did. I believe it's just for some people to want to be Christians. Já houve pessoas que me disseram, eu nunca quis. Creio que é só para algumas pessoas quererem ser cristãs. Oh, no, that's wrong. Não, isso está errado. It's actually something that's associated with every human being. Na verdade, é algo que está ligado a cada ser humano. It certainly is true. Certamente que é verdade. When we come to this country in the early days, we found the Indians here. Quando chegamos a este país nos dias antigos, encontramos os índios aqui. And the Indians, though they were heathen at that time, they worshiped the sun or something. E os índios, apesar de serem pagãos naquela época, eles adoravam o sol ou algo. As long as they are human, there's something in them, a natural thirst, calling out for God somewhere. Contanto que sejam humanos, há algo neles, uma sede natural clamando por Deus em algum lugar. Back in the jungles just recently, back there 480 miles from the closest civilization. Recentemente, lá nas selvas, a 480 milhas da civilização mais próxima, Little small town of about 3,000 people of Beira in Mozambique. uma cidadezinha de cerca de 3.000 pessoas de Beira, em Moçambique, We found natives that never seen a white person. encontramos nativos que nem sequer nunca viram uma pessoa branca. Found a native girl. She had no clothes on. Any of them hardly have clothes on. And she was sitting up in a tree. Encontrei uma moça nativa, ela estava sem roupa. Qualquer um deles dificilmente usa roupa, e ela estava sentada numa árvore. And I was tracking the line, and I heard something like a human being screaming. E eu estava seguindo o rastro de um leão e ouvi algo como um ser humano gritando. This native girl sitting up there, wall-eyed, holding a baby. Esta moça nativa sentada lá em cima, de olhos arregalados, segurando um bebê. And what she was scared about, that your only protection is get up a tree from a lion, leopard, or something, or some animal. E do que ela estava com medo, essa é a única proteção, é subir numa árvore, de um leão, leopardo, ou algo assim, ou algum animal. And she'd seen me and heard it was a human being. E ela me viu e ouviu dizer que era um ser humano. But when she looked and seen a white person, she had never seen one in her life, see? And she was scared to death, see? Mas quando olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma na vida. Vejam, e ela estava morrendo de medo. Estão vendo? But when we find those people even in that primitive condition, back there, they were still worshiping. Mas quando encontramos aquelas pessoas, mesmo naquela condição primitiva lá, elas mesmo assim estavam adorando. Before we called a lion in, Antes de atrairmos o leão, they poured out some mealy meal, that's what they eat, on a little leaf. eles despejaram um pouco de farinha branca de milho, é isso que eles comem, numa pequena folha, They clapped their hands and called on the spirit of some great something they didn't know where. e bateram palmas e invocaram o espírito de algo grande que não sabiam onde, Like a patron saint or something to a Catholic, to protect them.
como um santo padroeiro ou algo assim para um católico, para protegê-los, that they wouldn't be killed during the time of the charge of this lion. para que não fossem mortos durante o tempo da investida deste leão. See, it's something natural. Veja, é algo natural. It's not an unnatural thing to thirst for God. It's a natural thing. Não é uma coisa anormal ter sede de Deus, é uma coisa natural. It's just something that you should do. God has made you up like that. É simplesmente algo que você deve fazer. Deus o formou assim. And it's no superhuman. It's just actually a common human being. E não é super-humano, é na realidade apenas um ser humano comum. It ain't just special for some people. Não é especial apenas para algumas pessoas. They say, well, I've seen some people live such a victorious life that they're constantly on the housetop, they're praising God. Dizem, bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida tão vitoriosa que estão constantemente por cima. Estão louvando a Deus. Wish I could feel that way. Gostaria de poder me sentir assim. Well, the reason you're feeling that way, it's a thirst in you. Bem, o motivo de você estar se sentindo assim é a sede em você. And that's just a natural thing. It's for every person to thirst for God. E é apenas uma coisa natural, é para toda pessoa ter sede de Deus. Now we'll take some of the natural thirst is first. Agora vamos tomar um pouco do natural. A sede vem primeiro. Let's take, for instance, thirsting for water, as David said here, thirsting for the water. Tomemos, por exemplo, a sede de água. Como Davi disse aqui, com sede da água. Thirsting for water, the body is in need of water. Com sede de água, o corpo está carente de água. And if you don't supply that thirst, you'll perish. E se não suprir essa sede, você perecerá. You'll dehydrate, and you won't live. Você vai desidratar e não viverá. If you can't get water to that thirst, to quench that thirst of the natural body, you'll soon perish. Se não puder conseguir água para essa sede, para saciar essa sede do corpo natural, você logo perecerá. You won't live long. Você não vai viver muito tempo. You can live longer without food than you can without water. Você pode viver mais tempo sem comida do que pode sem água. Because you can fast for 40 days, Jesus did, I suppose, without food. Porque você pode jejuar por 40 dias, Jesus jejuou, eu suponho, sem alimento. But you couldn't do that long without water. Mas não poderia ficar esse tempo sem água. You would just simply dry up and die. Você simplesmente secaria e morreria. You must have water. Você tem de ter água. And the thirst that comes on you, well, it's to show that the body is in need of something to keep it alive. É a sede que vem em você. Ora, é para mostrar que o corpo está carente de alguma coisa para mantê-lo vivo. The body's got to have the water in order to stay alive. O corpo tem que ter a água a fim de permanecer vivo. You're 80-something% water and petroleum anyhow. Você é 80 e tantos por cento água e petróleo, de qualquer maneira. And you've got to take these sources in to keep you alive. E tem que tomar destas fontes para mantê-lo vivo. As I've said, if you neglect it, you'll perish. Como eu disse, se negligenciar isso, você perecerá. The thirst also is an alarm. It's an alarm clock. A sede também é um alarme, é um despertador. That thirsting, the soul sets off alarm clock. Essa sede, a alma, dispara um despertador, A little buzzer inside of you that tells you that death has lurking nigh. uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está espreitando por perto. That if you don't get water pretty soon, you've got to die. Que se não conseguir água logo, você tem de morrer. And it gets louder and louder until finally you keep putting it off and you'll die. Because it's alarm clock.
e fica cada vez mais alto, até que finalmente você o continua desligando e morrerá, porque é um despertador. Like David described it here in the Psalms, Como Davi descreveu aqui nos Salmos, as the hart panteth after the water brooks, como o cervo brama pelas correntes das águas, so panteth my soul after thee, O God. assim brama a minha alma por ti, ó Deus. As the hart panteth after the water brook. Como o cervo brama pela corrente de água. I've often thought, as reading of this, of David, Muitas vezes tenho pensado, ao ler isto sobre Davi, David was a woodsman, a hunter, Davi era um homem das florestas, um caçador. and he hunted deer, of course, and many, we in this day hunt them. The hart is a deer. E ele caçava cervos, é claro, e muitos de nós hoje os caçamos. O cervo é um veado. And we find, if you ever seen the dogs, the wild dogs will grab a deer. E vemos, se já notaram os cães, como os cães selvagens pegam um cervo. And usually they got like the coyote fang, E geralmente eles têm presa como o coiote. and he can grab the deer right above the burr of the ear here and swing his weight. E ele pode agarrar o cervo logo acima da beirada do ouvido aqui e se pendurar com seu peso. He cuts the throat of the deer, and the deer doesn't have a chance then. Ele corta a garganta do cervo e então o cervo não tem chance. But sometimes the dog, like in Africa, Mas às vezes o cão, como lá na África, the wild dog will grab the deer right in the flanks. If he misses the throat, o cão selvagem agarra o cervo bem nos flancos, se erra a garganta. he'll grab the second time at the flank. Ele agarra a segunda vez no flanco. And if the deer is strong enough and quick enough, he can shake the dog off. E se o cervo for suficientemente forte e suficientemente rápido, sacudindo-se pode fazer o cão soltar. The deer is much faster. O cervo é muito mais rápido. The dog stalks him when he's not looking and when he's upwind from him, and he don't know the dog is near. O cão se aproxima quando ele não está olhando e quando ele está contra o vento e ele não sabe que o cão está perto. And then when the wild dog grabs him, if he's real quick, he can throw it off. E então, quando o cão selvagem o agarra, se for bem rápido, ele pode fazê-lo soltar. But when the dog comes out of the flank, he's got a whole mouthful of the deer's flesh. Mas quando o cão se desprende do flanco, ele tem a boca cheia da carne do cervo. Or when he grabs at his neck sometimes, he'll cut close to the jugular vein and miss it. Ou às vezes, quando agarra seu pescoço, ele corta perto da veia jugular e não a pega. And the deer shaking him will pull a whole chunk of meat out of the deer's throat. E o cervo, sacudindo-o, ele arranca um grande pedaço de carne da garganta do cervo. Then the blood begins to run. Então o sangue começa a correr. And then the dog will come right on the trail of that blood after the deer. E então o cão irá direto no rastro daquele sangue, atrás do cervo. And as the life of the deer begins to dwindle, E à medida que a vida do cervo começa a se esvair, as the blood, which is the life stream to the body, as that begins to dwindle down, the deer gets weaker. à medida que o sangue, que é o fluxo de vida do corpo, à medida que começa a se esvair, o cervo fica mais fraco. And the dog then, or the wolf, is right behind the deer. E o cão, então, ou o lobo, está logo atrás do cervo. Now, if that deer can't find water, Agora, se aquele cervo não puder encontrar água, now water has something in it that when the deer drinks the water, it stops the bleeding. agora, a água tem algo em si que, quando o cervo bebe a água, estanca o sangramento. But if he don't get water to cool him off, Mas se ele não conseguir água para refrescá-lo, then the blood keeps flowing out faster because he's running, keeping his heart pumping.
Então o sangue vai escorrendo mais rápido porque ele está correndo, mantém seu coração bombeando. But if he can ever get to water, the deer will live. Mas se ele puder chegar à água, o cervo viverá. Now, there's a great lesson there. See? Agora, há uma grande lição aí, vejam. And David's saying here, as the hart painteth for the water brook, my soul painteth for thee, O God. E Davi dizendo aqui, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma brama por ti, ó Deus. Now, that deer knows, unless he finds water, he's gone. Agora, aquele cervo sabe que, a menos que encontre água, ele perecerá. He just can't live. Ele simplesmente não pode viver. I've tracked him many times after being wounded. Eu já os rastreei muitas vezes depois de serem feridos. When he hits a stream of water, he'll cross in and get a drink. Quando chega a uma corrente de água, ele a atravessa e bebe um gole. Go up over the hill, come back down, cross, get a drink of water and go up. Sobe para o outro lado da colina, volta a descer, atravessa, bebe um gole de água e sobe. You'll never catch up with him as long as he'll follow that stream. Você nunca o alcançará enquanto ele seguir aquela corrente. But once when he leaves the stream, if he can't find another water brook somewhere, you'll catch him right away. Mas uma vez que deixar a corrente, se não puder encontrar outra corrente de água em algum lugar, você o apanhará logo depois. And now the deer knows that, so he'll stay right with the water where he can get to it right quick. E agora, o cervo sabe disso. Assim, ele ficará perto da água, onde possa chegar a ela rapidamente. Now could you imagine a deer with his nose up? He's been caught out somewhere where there's no water. Agora, você poderia imaginar um cervo com o nariz empinado que foi pego em algum lugar onde não há água? And he says, as the heart thirst or paineth is the thirst after the water brooks, my soul thirsts after thee, O God. E ele diz, como o cervo tem sede, ou brama, é uma sede, pelas correntes de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Unless I can find you, Lord, I'll perish. A não ser que eu possa encontrar-te, Senhor, eu perecerei. I can't go unless I find you. Eu não posso prosseguir a menos que te encontre. And when a man or woman, boy or girl, gets that kind of a thirst for God, he's going to find something. See? E quando um homem ou mulher, rapaz ou moça, sente esse tipo de sede de Deus, ele vai encontrar alguma coisa. Estão vendo? But when we come at it just kind of halfway, well, I'll kneel down and see what the Lord does. Mas quando buscamos isso apenas parcialmente, bem, vou me ajoelhar e ver o que o Senhor fará. See, you're not really thirsting yet. Veja, você ainda não está sedento de verdade. It's got to be a thirst between death and life. And then something takes place. Tem de ser uma sede entre a morte e a vida, e então algo acontece. The deer also here, we find that also has another sense of smell. O cervo também aqui, verificamos que ele também tem outro sentido, o do olfato, That sets off an alarm in him when his enemy is near. que dispara um alarme nele quando seu inimigo está perto. He's possessed this little creature with a sense to protect himself. Ele é dotado, esta pequena criatura, de um sentido para se proteger. And he's got a little alarm in him, a little something that he tickles his nose when the enemy's near. E ele tem um pequeno alarme nele, certa coisa que ele sente cócegas no nariz quando o inimigo está perto. You can get in the wind of the enemy, and he knows that you're there and he's gone. Pode sentir o cheiro do inimigo, e ele sabe que você está lá, e ele foge. Sometimes a half a mile away, he can smell you and get away, or the wolf, or any danger. Às vezes, a meia milha de distância, ele pode sentir seu cheiro e fugir,
ou do lobo, ou de qualquer perigo. He's able to sense it because that he's made up that way. Ele é capaz de sentir porque foi feito dessa forma. He's a deer by nature. Ele é um cervo por natureza. And that sense in him is just one of the God-giving senses to him to live by. E esse sentido nele é apenas um dos sentidos que Deus lhe deu para viver através deles. And I thought comparing the deer with a man that's thirsting for God. E pensei, comparando o cervo com um homem que está sedento de Deus, Before the enemy gets there, there's something about a child of God. antes que o inimigo chegue ali, há algo num filho de Deus. That when you once are born into the Spirit of God, receive the baptism of the Holy Spirit, Que uma vez nascido no Espírito de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. there's something about the person that can sense the enemy. Há algo na pessoa que pode sentir o inimigo. You can take a man when he's taking the Scripture and reading the Scripture, Você pode tomar um homem quando ele está tomando a Escritura e lendo a Escritura and try to inject something to that Scripture that's contrary to the Scripture, e tenta injetar alguma coisa nessa Escritura que é contrária à Escritura. a man that's filled with the Holy Ghost can sense that right quick. There's something out of the way. Um homem que é cheio do Espírito Santo pode sentir isso rapidamente. Há algo fora do normal. When he gets into a place and that little certain sense in there that it's done to protect your life. Quando ele chega ao ponto, e aquele pequeno sentido, em particular ali, aquele é feito para proteger sua vida. You mustn't never go for anything unless it's exactly the Word of God. Você não deve nunca aceitar qualquer coisa a menos que seja exatamente a palavra de Deus. You must stay right exactly with that Word. Você deve ficar exatamente com essa palavra. And we're secured with that sense as long as we're in the Holy Spirit. E agora, somos protegidos por esse sentido enquanto estivermos no Espírito Santo. You can go. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't he wonderful? Wonderful, wonderful, isn't Jesus my Lord? Listen now what he said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.